Uau, graça e paz do Rei Jesus, amém? Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Para quem não esteve conosco esse final de semana, meu nome é Marcos Antônio Poleto, eu sou natural ali de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, mas hoje, pela bondade de Deus, moro em Criciúma, Santa Catarina. Já há quase 10 anos moro no estado de Santa Catarina. Mas quem sou eu não é importante, sou apenas uma voz. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração para falar para você, isso sim é importante. E a gente sabe que as transformações na vida de um cristão ou daquele que vai nascer de novo, ele só é possível através da palavra de Deus e do Espírito Santo dele. Então, eu gostaria de toda a sua atenção, mas de toda a sua atenção. Então, para eu perceber se você está prestando atenção naquilo que Deus vai estar falando com você, eu quero estipular aqui uma senha com você, pode ser? Eu vou perguntar assim para você: Deus é bom? Aí você responde para mim daí: sempre bom. Amém? Vamos testar? Deus é bom? Sempre bom. Uau, o teste já foi bom. Deus é bom? Sempre bom. Sempre bom. Porque sim não é resposta, né? Quando o pastor falou disso, eu lembrei das minhas crianças pequenininhas, né? Tem que fazer isso, por quê? Porque sim. Como porque sim? E realmente, porque sim não é resposta. E o tema dessa noite é: por que ser cheio do Espírito Santo? Então eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 3, versículo de número 11, por favor. Mateus 11. Obrigado, querido. Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Eu quero ler juntamente com você 4 versículos de pontos diferentes da palavra, para daí ministrar ao seu coração. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas as sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora vá comigo para João capítulo 3. João capítulo 3, versículo de número 8. João capítulo 3, versículo de número 8. João capítulo 3, versículo de número 8, diz assim as Sagradas Escrituras: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Agora João capítulo 4, versículo de número 14, por favor. João 4, 14 diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Repita comigo: uma fonte. Agora vá para João capítulo 7. João 7, 37. João 7, 37. Jesus diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda
glorificado. Por que ser cheio do Espírito Santo? Alguns confundem em o novo nascimento com ser cheio do Espírito Santo. São estágios diferentes da vida cristã. Você nasce de novo e o novo nascimento ele é feito pelo Espírito Santo. Mas o enchimento, o revestimento do alto, o ser cheio, é um outro momento em que nós vamos aprender nessa noite. Aqueles que estiveram na conferência de fogo já sabem muito bem do que eu estou falando. Em primeiro momento, nós lemos aqui João Batista falando àqueles que vinham se batizar. Ele pregava com veemência, ele pregava confrontando, e ele dizia, se batizem para arrependimento. E ele então diz, eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que é muito mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias, ou de levar as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele estava falando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, você sabe, nasceu da Virgem Maria. E quem faz Jesus Cristo, quem coloca Jesus Cristo no ventre de Maria, é o Espírito Santo. Quando o anjo visita ela, diz assim, bem-aventurada é entre as mulheres, o Altíssimo achou graça em você. Eis o que se dará em você é obra do Espírito Santo. Porque ela pergunta, Senhor, como posso, se não conheço um homem? Mas o que se dará em você é obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e gera Jesus no ventre de Maria. E em Maria fica aquele período todo grávida, nasce Jesus. E do período de sua infância, do seu nascimento, até os seus 30 anos de idade, nada de milagres, nem operação de poderes, nada de pregar sobre o reino de Deus é chegado, nada ele fez. A não ser aquele tempo em que os pais perdem ele no templo, e ali os doutores da lei, eles diziam assim, uau! Como que um jovem desse sabe tanto das Escrituras? E as Escrituras ali vale salientar que não era o nosso Novo Testamento, era só o Velho Testamento, era o Pentateuco, os profetas maiores, menores, os Salmos. E ele se maravilhava com aquele jovem que sabia tanto de palavra. Mas ainda assim não era o suficiente para Jesus cumprir aquilo que Deus havia determinado para nos salvar. Precisava ter um ponto de início do seu ministério terreno. E o ponto de início foi quando ele chega a João Batista, e João Batista, sabendo quem ele era e do batismo que ele tinha para nós, João Batista desejou, tu vens a mim, era eu que queria ser batizado por ti. Jesus disse para ele, cumpre fazer a vontade do Pai. Então Jesus, em obediência à vontade do Pai, pois ele falou, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então em obediência, ele desce as águas, ele é batizado. Quando ele sai das águas, se rasga o céu e a voz ecoa da eternidade dizendo, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E o próprio Espírito de Deus conduz ele para o deserto. E ele passa pelo deserto 40 dias em oração, em jejum. E a Bíblia diz que quando ele teve fome, fome é uma fraqueza da carne e não do Espírito. Fome a nossa carne tem.
Aquele que é nascido de Deus e que se alimenta da sua palavra, como diz a Escritura, não terá fome nem sede, porque dentro de si tem uma fonte. Mas a sua carne teve fome, então Satanás se aproxima. É agora que eu pego ele. Se tu és o Filho de Deus, fala para essas pedras aí se transformarem em pão. E Jesus dá a resposta mais inteligente que nós podemos aprender com ele para dar sempre. Você nunca fala para uma tentação aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você ouviu outros falar. Não, a resposta para a tentação é sempre a mesma, aquilo que está na palavra de Deus. E ele diz para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás diz: é palavra de Deus? Eu também sei palavra de Deus. Você sabia que Satanás sabe de palavra de Deus? Ele sabe. Então ele pega Jesus e leva ao mais alto lugar e diz para Jesus: atira-te daí. Propondo para Jesus um suicídio. Atira-te, porque escrito está. Ele dará ordem aos seus anjos para que não tropece em nenhuma pedra. E Jesus responde com a palavra: escrito também está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então Satanás faz com Jesus aquilo que ele sempre faz. O trabalho dele nunca muda, é matar, roubar e destruir. As tentações é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a concupiscência da vida, a soberba da vida. E o que é a soberba da vida, se não outra coisa? O amor às riquezas, o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O dinheiro não é para você servir ao dinheiro, é para que ele te sirva. Então ele faz aquilo que ele faz com muitos de nós. Ele pega Jesus e mostra para Jesus todos os reinos do mundo, a sua glória, as riquezas, e ele faz uma proposta ousada, maligna. Ele vai por tudo ou nada com Jesus, e ele diz para Jesus: se você, prostrado, se ajoelhar diante de mim e me adorar, tudo que me foi dado eu vou te dar. Pare e pense isso, querida igreja. Olha como a adoração ao Senhor, ela é poderosa, ela é significativa, ao ponto de Satanás querer a adoração do Filho de Deus. Isso é significativo para nós, porque às vezes aqui está rolando aquela adoração, e você aí no seu lugar, desculpe a sinceridade, fica só se coçando e olhando para o lado. Fica preocupado com quem não veio, com quem veio, fica preocupado com o que está acontecendo à sua volta, em vez de você rasgar o seu coração e entregar uma adoração genuína ao Senhor. Satanás quis a adoração de Jesus, e Jesus deu a resposta das respostas: só ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Arreda-te, Satanás. Então Jesus cumpre. Vem Nicodemos. Nicodemos vem e diz assim: Jesus, eu admito que ninguém pode fazer o que você faz se não for por Deus. O que é necessário para ser salvo? E Jesus diz assim: é necessário você nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos não entendeu. Ele disse assim: como pode um senhor velho como eu retornar ao útero da mãe e nascer de novo? E Jesus fala bem: mas Nicodemos, tu é o maioral das autoridades em Jerusalém, você não compreende essas coisas. Querido, eis o motivo de você ser cheio do Espírito Santo.
aquilo que você não compreende, que está nas Escrituras, você não compreende pela força do seu intelecto. Você pode fazer 500 faculdades, você pode estudar nos mais belos seminários, mas se o Espírito Santo não revelar o que está na Escritura, você não entenderá. Nicodemos não entendia, mas ele desejava ter aquilo que Jesus desejava. Então Jesus, na sua caminhada, ele encontra-se com a mulher samaritana. E essa mulher, ela estava desejosa de ter uma vida abençoada. Então ela casa com um e ela se frustra, casa com outro e não é feliz, e casa com outro e não é feliz. E ela casa com 5 homens. Então ela tem um encontro com o Rei Jesus. E Jesus pede para ela: dá-me de beber, mulher. Como você, sendo judeu, fala comigo, sou uma samaritana, e pede: dá-me de beber? Ah, se você soubesse quem está te pedindo dá-me de beber, você daria, e eu te daria a água da vida. Como pode tu me dar água? Tu não tem um cântaro, tu não tem um balde. Essa água que eu estou te pedindo, quem bebe dela tem sede, mas a água que eu der, quando beber, nunca mais terá sede, porque dentro de você haverá uma fonte. Quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, há o novo nascimento, existe uma fonte. Uma fonte ainda não é o rio, mas não pode se ter rio sem ter a fonte. Você não vê rio se não tem fonte, mas quando você vê um rio, você entende: oh, existe uma fonte. Existe uma fonte. E não é assim? Quando você vê um rio, você procura a fonte, porque você sabe que da fonte sai águas cristalinas, potável para beber, boa. E aqui em João 7, Jesus está dizendo assim: no último dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. Agora ele está dizendo rios. Rios. Para a mulher ele falou fonte, é o começo, é o novo nascimento, é a rendição, é o se entregar. Ela se rendeu a Jesus, porque quando ela pede para Jesus: então então me dá de beber essa água que tu tem. Então ele diz assim: vai lá e busca o teu marido. E ela diz assim: não tenho marido. E ele fala para ela: bem disseste, não tem marido, porque 5 você teve, e o 6º que está lá não é teu. Ele mostrou para ela quem ele era. Então ela se arrepende, ela se entrega. Há uma fonte nela. Talvez o que tenha em você é apenas uma fonte, mas se prepare, na noite de hoje pode se transformar num grande rio. E aqui está dizendo o seguinte, olha: do seu interior fluirão rios de água viva. Rios, está no plural, não é um rio só, é rios. Daquela pequena fonte se transformou em muitos rios. Agora, versículo 39. Isto ele disse com respeito a quem? Vamos lá, me ajuda, igreja. Ao Espírito que haviam de receber o que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Eu tenho uma ótima notícia para você nessa noite: o nosso Jesus já foi glorificado no céu, e o Espírito Santo está à nossa disposição.
Ele já foi assunto aos céus, Ele está ao lado do trono do Todo-Poderoso, à direita da majestade suprema, e lá Ele intercede por nós, e o Espírito está aqui. Quem coordena a igreja agora é o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que Ele sopra para onde Ele quer. Você ouve a voz dEle, não sabe de onde vem a voz, mas aquele que é nascido de Deus é guiado por o seu Espírito. Por que ser cheio do Espírito Santo? Pastor, quer dizer que se eu não for cheio eu vou para o inferno? Não. Quem é nascido de novo, é nascido pelo Espírito Santo, vai morar no céu. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, tem uma vida terrena, onde o Senhor é glorificado, aonde não lhe falta forças, aonde você está conectado a uma força que você não depende do homem, você não depende da mulher para te animar, você é animado por esse Espírito, que é o poder de Deus em você. Então você não é mais um crente mimimi. Ah, vida, ó céus. Pastor Jean passou por mim e não me deu nem a paz. Ai, Senhor. A Bíblia diz que rios fluirão. Quando a Bíblia diz que rios fluirão do Espírito, eu pergunto, qual é o fruto do Espírito? Fluirá de você rios de amor, rios de alegria, rios de paz, rios de longanimidade, rios de bondade, rios de mansidão, rios de domínio próprio. Então quando pisar no teu calo, você não vai transbordar em rios de ódio, não, vai se revelar o rio que há em você, a saber, o rio de amor. Porque ou a nova criatura mostra que é nova, ou é só uma velha com uma capa de nova. E a verdadeira transformação não acontece nesse corpo por fora, começa aí dentro de você. Uma época, eu estava montando um seminário em Criciúma, e eu já tinha ido 2 vezes num cartório, questões burocráticas, e tinha que ir mais uma 3ª vez, e eu falei, ai Senhor, amém, vamos lá, amém. Cheguei naquele cartório abarrotado de gente, eu já tranquei o rio de Deus em mim, fiquei brabo, peguei aquela senha assim, e eu falei a seguinte palavra, eu vou penar nesse cartório. E eu falei isso, e eu senti como se, aquela frase que eu falei, era como se um gato descesse de ré, arranhando tudo aqui dentro. Mas eu fiquei ali, brabo. Dali uns minutos, entrou um barbudinho, bem alegre. Pegou a senha, passou na minha frente, e eu olhando aquela alegria toda, eu digo, que ele está tão alegre, vai demorar um monte. E eu observando aquela alegria. E eu ali, brabo, e olhando aquele barbudinho alegre e tal, digo, essa alegria vai terminar. Passou-se alguns minutos, uma moça que estava atrás do barbudinho, levantou, entregou a senha na mão dele, e passou na minha frente, saiu, não deu 1 minuto, chamaram a senha de quem que era a senha? Do barbudinho. Aí eu fui, né? O mais religioso de todos. Senhor, eu sou teu servo.
Tu sabes que eu estou fazendo as coisas para o reino, Senhor. Eu estou aqui quantas vezes nesse cartório, Senhor. Por que o Senhor não fez aquela mulher dar a senha para mim? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Você lembra o que você disse? Que você ia penar. Agora você vai penar. Gente, na hora que eu fui confrontado pelo Espírito Santo, no meio daquele cartório cheio, porque se eu fui homem para dizer, eu tinha que ser homem para desdizer. Não sei se existe a expressão desdizer, né? Mas eu orei o contrário, eu disse assim: Senhor, me perdoa, Pai amado, por ter dito essa palavra que eu vou penar. Em nome de Jesus, eu não vou penar nesse cartório. Amém. E tratei de me recompor naquilo que eu sou, filho de Deus, e não filho das trevas. Porque o Filho de Deus sempre tem em seu coração uma palavra de amor, de paz, de esperança, de alegria, apesar do caos que possa estar acontecendo ao seu redor, porque é isso que é o rio de Deus fluindo. Não demorou 5 minutos, a moça que me atendeu as 2 outras oportunidades, a Giovana, ela sai de dentro do cartório, ela me vê, e ela diz assim: ô pastor Marcos, é só assinar o papel? É só assinar, vem cá. Obrigado, tchau. O que é que tem saído dos seus lábios? Porque às vezes você diz assim: eu já estou cansado de tentar cheio do Espírito Santo, mas quer ser cheio do Espírito Santo profanando porcarias, desculpa a expressão, palavras torpes. Querido, presta atenção, você não é uma lata de lixo, você é um filho, uma filha de Deus, e o que tem que sair dos seus lábios é palavras que abençoa e não amaldiçoa. Palavras de vida, palavras que constroem, palavras que animam, é os rios que tem que fluir, e não esgoto. Porque aquele que nasceu de Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Então, se você recebeu uma nova oportunidade de fazer diferente, de fazer segundo o reino de Deus, deixa a velha criatura pregada na cruz e viva uma vida nova em Cristo. E então esses rios vão fluir. E esses homens que aprenderam com Jesus, os discípulos, quando Jesus morre, ressuscita, eles passam um período juntos ali. Mas Jesus disse para eles: fiquem em Jerusalém. Abra comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, revelando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha para mim, querida igreja, Deus é bom. Tudo aquilo que Jesus ensinava, Ele o fazia. Então, quando Jesus disse para os discípulos que era necessário nascer de novo, porque Ele era o primeiro nascido de novo. Quando Jesus disse para os discípulos que é necessário ser cheio do Espírito Santo, é que porque primeiro Ele foi cheio do Espírito Santo. Apesar que João Batista queria ser ele primeiro cheio do Espírito Santo. Não, mas primeiro é Jesus, depois segue a fila, amém? E tudo aquilo que Jesus fazia, Ele também ensinava. Então quando Ele fala de perdão, você vê Ele manifestando o perdão. Quando você
quando a Bíblia diz que ele sabe o que é padecer, a gente percebe que ele chorou, ele se cansou, ele teve sede, ele teve fome. Ou seja, o Rei da Glória, ele desceu, ele fez homem, para que nós não tenhamos nenhuma desculpa de dizer assim: não, mas ele é Deus. Sim, ele é Deus, mas ele abriu mão da sua glória e viveu como um homem, e padeceu e sofreu, mas ele foi direcionado em todo momento pelo Espírito de Deus. E houve um momento que ele falou para os seus discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro não será enviado. E esse outro no original quer dizer aquele que tem a mesma característica que eu tenho, ele vai ser enviado, e quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade. É como se ele dissesse assim: olha, eu estou avisando para você o seguinte, se eu não for, o meu alcance é limitado. Eu vou alcançar Jerusalém, eu vou alcançar Judéia, Samaria, esse lugar aqui. Mas se eu for, o outro vai ser enviado, e quando ele for enviado, ele estará convosco até a consumação dos séculos. Com todos, com todos. Continuamos a leitura. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio de quem, igreja? Do Espírito Santo, os apóstolos que escolhera foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino da terra. Ao reino de Deus. Gente, pare e pensa comigo. 3 anos e meio andando com os discípulos, falando das coisas do reino de Deus, das coisas da casa de Deus, falando do reino de Deus. Ele ressuscita, ele passa 40 dias com os discípulos, e a Bíblia diz que ele continuava falando nas coisas do reino de Deus. Será que nós não podemos aprender com isso? Que nós devemos pensar mais no reino de Deus, nas coisas de Deus, naquilo que vai ser eterno para nós, e menos a coisa dessa terra, aonde a traça, a ferrugem corrói, come, morre. E lá no céu nós haveremos de passar uma eternidade louvando, glorificando ao Senhor. Analise-se, a Bíblia diz assim: analise-se a si mesmo. Se o seu coração não está encharcado das coisas dessa terra, eu não estou dizendo que você não tem que conquistar, estudar, aprender, mas você tem que levar uma vida equilibrada no Espírito, sabendo que essas coisas ficarão, e aquilo que é eterno já está chegando. Jesus passa 40 dias falando das coisas do reino de Deus, das coisas vindouras da eternidade. E essas coisas do reino não significa só de falar a respeito do que tem lá no céu, mas é muito mais do que isso, é manifestar aquilo que tem no céu agora na terra. Então, se outrora você falava mal da sogra, ninguém fala mal da sogra aqui, né? Não pouco, alguém falou assim: ó, está repreendido em nome de Jesus. Só lá por Criciúma falam mal. Então, se você tinha uma atitude vingativa, você é uma nova criatura. Você agora anda em mansidão. Se antes da sua boca saiu um monte de palavrão, agora então, se você está ainda em construção, que é natural também que alguns estejam, então quando ficar irado, a melhor coisa que você faz, sabe o que é? Enche a boca d'água e fica com a boca cheia d'água. Aí esfria. Acho que a água até esquenta. O reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O Espírito está aqui falando ao meu coração a respeito, eu estou tentando sair disso, mas não estou conseguindo.
Muitos cristãos têm padecido lutas, não têm conseguido ter uma vida prazerosa no Espírito, na oração, no enchimento do Espírito, porque da sua boca só sai palavras torpes, só palavras de derrota, de desgraça, de infâmia, de fofoca. Ei, eu já falei e vou repetir-vos outra vez, nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus devem deixar a fonte, o rio de Deus fluir, aonde são palavras de bênçãos, palavras que constroem, palavras que animam e não que desanimam, palavras que trazem vida e não morte, palavra que traz luz e não trevas. Deus não está aqui para julgar ninguém, Ele está aqui para te orientar. Você não encontra nos olhos de Jesus acusação, você encontra perdão. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, larga a mão desse orgulho, para de falar tanta bobagem, se apegue à minha palavra. O coração fala, a boca fala o que está cheio, a boca fala o que está cheio, então comece a encher o seu coração com as verdades da palavra de Deus, amém? Porque quem é que toma banho aqui, por favor? Meu Deus, que susto. Demorar a levantar, eu digo, ninguém toma banho. Quando você toma o banho, que você bota a esponja debaixo do chuveiro, ela fica cheia de quê? Uau, que revelação, hein? Água. E quando você aperta aquela esponja, o que sai? Outra revelação, água. Pois bem, meus amados irmãos, em Salmo 119, versículo 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra de Deus em seu coração, ao ponto de deixar o seu coração encharcado de palavra de Deus, como uma esponja encharcada de água fica, quando as pressões dessa vida vier sobre o seu coração, o que vai sair do seu coração é verdades eternas, é palavra de Deus, e Satanás não vai alcançar êxito na sua vida, porque você é um filho de Deus, e você vai dizer para a luta: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Está na hora dos filhos de Deus manifestarem a natureza que receberam, e a natureza essa é divina. A natureza, a criação, ela tem expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. É triste ver filhos de Deus lá no congresso, contando dinheiro de propina, e ainda orando a Deus, agradecendo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Achamos que são nossos irmãos, porque tem o título de crente, ou vai numa igreja, mas nós não podemos nos iludir. Há uma outra verdade bíblica, que nós não podemos correr dela. A parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. As loucas, porque não tiveram óleo de sobra, o noivo chegou, elas não subiram. Mas as prudentes que tinham óleo de sobra, elas entraram nas bodas do Cordeiro. Querida igreja do Rei Jesus, é necessário que você fique cheio do óleo de Deus. E esse óleo, quando Jesus fala essa palavra, esse óleo não tinha correlação ao Espírito Santo, mas sim com a palavra de Deus. Mas com o enchimento do Espírito Santo, você entende que todo o material que o Espírito Santo vai usar para que você viva uma vida vitoriosa em Cristo é a palavra de Deus. Eles estão conectados, eles estão entrelaçados. Continuamos a leitura aqui. Versículo de número 4 de Atos capítulo 1. E comendo com eles, determinou-lhes
que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, mas que esperassem. Para toda a promessa de Deus, há um tempo de espera, meu querido. Para tudo aquilo que Deus prometeu para nós, é necessário você ter paciência e perseverança para esperar essa promessa acontecer. É claro que você não vai sentar e dobrar os braços, cruzar os braços, agora que Deus faça, não. Você vai continuar a fazer aquilo que você faz, aquilo que é bom, aquilo que é do bem, aquilo que é certo, e então a promessa ela vai se cumprir. Na vida cristã é necessário perseverar, insistência, perseverança é uma das palavras, uma das qualidades que é vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida. O grave erro é que muitos fazem uma simples oração e querem que aquilo seja respondido como se fosse um Shazam. Acho que as coisas do reino de Deus é como fazer o Nescau. Bota o Nescau no leite, mexe, está pronto. Muitos de nós passou uma vida inteira semeando errado, e agora nós queremos colher tudo certo, mas para mim colher tudo certo, eu tenho que fazer uma nova plantação. E você sabe, aqui eu lidei com terra quando criança, eu plantei canteiro, eu fiz horta, e existe um trabalho que é árduo. Você tem que tirar o mato, você tem que virar a terra, e isso tem a ver com oração. Então você semeia aquela semente, você aduba aquela terra, semeia a semente, e existe um tempo de esperar aquela semente germinar, crescer, e aí então você se alegrar com os frutos, e não só você ser abençoado, mas você também abençoar a muitos, muitos, muitos. Aqueles homens andavam com Jesus Cristo há 3 anos e meio, e Jesus todo dia, eu vou ir para o Pai, e vai vir o outro, e vocês vão receber o Espírito Santo. E eles ficavam assim, meu Deus, o que ele está falando? O que é esse Espírito Santo? Como é que é isso? Então prossiga comigo aqui. Porque Jesus falando, esperem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Olha só. Como há uma desconexão daquilo que Jesus está falando. Ele está falando da promessa, ele está falando do batismo do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Aí alguns assim, e o reino de Israel, quando é que vai ser restaurado? Queridos, sempre vai ter pessoas que querem falar das coisas de Deus, e sempre vai ter pessoas que querem falar mais das coisas da terra. Mas você não pode deixar a sua fé ser contaminada por estes. É uma escolha nossa. Aqui os homens começam a falar das coisas da terra, e Jesus traz eles de volta, dizendo assim, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Esse poder aqui é o dínamos de Deus. É como se fosse você, é uma dinamite. Quando você recebe esse poder, você manifesta esse poder ele gera vida, ele gera atitude, ele gera habilidade a você, virtude, visão, ousadia. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins dessa terra. Recebereis poder para ser testemunha, fazer discípulos, trabalhar com o discipulado,
fazer discípulos, porque só o que nós vamos levar dessa terra são aqueles discípulos que foram formados a partir de nós. E eu oro para que o primeiro discípulo que cada homem, cada chefe de família tem aqui, seja os seus filhos. Que você tenha a honra de levar os seus filhos até os pés do Senhor Jesus. Amém? Agora você não leva os filhos aos pés de Jesus só falando para eles. Tem que mostrar com a sua vida, com as suas atitudes. Quando você ama a sua esposa e trata ela com dignidade, você está mostrando que você é um homem de Deus. Então esse filho terá prazer de servir o mesmo Deus que o pai serve. Agora, se bater na mulher, se brigar com a mulher, se xingar a mulher, esse filho vai entender o seguinte: esse Jesus que o meu pai fala, que meu pai vai ouvir na igreja, não vale nada, porque olha como é que meu pai age em casa. Então ele não vai querer esse Jesus, porque ele vai entender que, desculpa a expressão, é uma grande porcaria. Mas quando você vive a palavra, e Jesus falou sobre isso, ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, levantou-se os rios, sopraram-se os ventos, foi o grande ímpeto contra essa casa, mas aí ele diz que esta casa ela não cai. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é semelhante a um homem louco, que edificou a sua casa sobre areia. Veio os ventos, subiu os rios, soprou forte o vento, foi forte o ímpeto contra essa casa, e grande é a ruína desta casa. Ei, aquilo que você ouve, é para você praticar. Eu posso ouvir um amém? Quando você ouve que é necessário perdoar, eu até te entendo que você diga assim: eu não consigo perdoar, pastor. Você não sabe o que eu passei. Abuso. Torceram minha vontade. Eu sei que há situações que é difícil mesmo você liberar o perdão, que dói. Às vezes tu está aqui, ouvindo isso, falar sobre perdão, e você já está lembrando daquele parente, daquele tio, ou do seu pai, da sua mãe, que você tem reservas, você sabe que tem algo entre você e ele, você e ela. Mas o perdão não tem que ser guiado pela sua vontade, né? Porque a gente ouve aqueles irmãos assim: ah, pastor, eu não sinto de Deus ainda perdoar. Que é um tal de sentimento. Querido, a palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus e é para ser batizado. Eu não sinto ainda de ser batizado. Ouve, mas não pratica. Constrói a casa na areia, casa cai. Ouve, pratica. Fala para Deus: Deus, o Senhor conhece o meu coração, eu não queria perdoar, mas em obediência à tua palavra, eu vou lá perdoar. Me perdoa, tá? Me perdoa, eu agi errado com você, me desculpa, eu quero fazer as pazes. A Bíblia diz que o que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Nem sempre nós vamos ter paz com todos, porque nem todos querem ter paz conosco, mas do que depender de nós, é para ter paz com todos. Então eu ouço a palavra, eu pratico, fundamento na rocha, pode vir vento, essa casa, segundo o Senhor Jesus prometeu, e eu sei que Ele não mentiu, essa não cai. Segue comigo, por favor. Versículo 9: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu os seus olhos, e estando eles com os seus olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que vistes subir. Do mesmo modo que viste ele subir, ele virá.
Querido visitante, talvez você nunca ouviu isso. Jesus vai voltar. E os sinais que se mostram no planeta Terra estão muito próximos à sua volta. Não é que ele está vindo, ele já está chegando. E ele vai buscar a sua igreja. Ele não vem buscar a placa refúgio, ele não vem buscar a placa Senge, da qual eu sou, ele não vem buscar a placa Assembleia, ele não vem buscar a placa católica, ele não vem buscar a placa universal, ele não vem buscar a placa presbiteriana, ele vem buscar os seus filhos e filhas. A saber, aqueles que ouvem a sua palavra e a praticam, a saber, aqueles que são obedientes. Quantos estão entendendo? Diga amém. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam, perseveravam, unânimes em comer. Em oração. Perseveravam unânimes no mesmo espírito, em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Versículo agora, por favor, de número 15. Naqueles dias se levantou Pedro por meio dos seus irmãos. No meio dos seus irmãos, ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. O que eu percebo aqui em Pedro? A Bíblia diz que aquele que é do Espírito, ele consegue fazer a leitura espiritual. Aquele que é da carne não discerne as coisas espirituais, mas aquele que é do Espírito discerne as coisas espirituais. Pedro aqui já é um novo nascido, ele já está tendo discernimento espiritual de que convinha se cumprir aquilo que estava na Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. E ele estava falando sobre Judas Iscariotes, que haveria de trair, que se matou por causa da sua traição. E então ele usa a base bíblica do Antigo Testamento para levantar agora um novo apóstolo. E eles levantam ali um novo apóstolo. Ele faz toda a conexão espiritual, mas ainda ele não era cheio do Espírito Santo. Porque o enchimento acontece aqui. Vai comigo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo de número 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concedia que falassem. Todos ficaram cheios. Esse cheio aqui também significa todos ficaram capacitados, capacidade total, capacidade do céu, capacidade do próprio Deus vivo. Mas eu pergunto, você quer realmente ser cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Esse sim. Agora, se eu pedisse assim, quem quer ter 5 milhões de reais? O sim é me deixar surdo. É aí, queridos irmãos, o porquê que muitos de nós não é cheio do Espírito Santo. Na realidade, na intenção, nós não queremos.
Talvez não queremos porque não conhecemos como devemos buscar, a intensidade com que devemos buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque, vem cá meu querido, por favor. Fica aqui atrás de mim. Porque quando você nasce de novo, a Bíblia diz que as suas mãos... Pode ficar lá, meu querido. É um ótimo discípulo, hein? Porque o discípulo é assim. O que o mestre faz, o discípulo faz atrás. Quando você recebeu, aquele dia que você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, que você se arrependeu dos seus pecados, e você se entregou a Ele, a Bíblia diz que o sangue dele te lavou de todo mal, te lavou de todos os teus pecados. Você recebeu uma veste limpa, você nasceu de novo. É uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Mas só que você está só com uma veste nova, limpa, branca. E amém, você vai para o céu por causa disso. Mas Jesus nos promete, a sua promessa é que nós tenhamos um plus, uma qualidade diferenciada, uma capacitação que ele tinha. Quando ele pregava, as pessoas diziam assim: uau, que autoridade que esse cara prega. Era do Espírito Santo aquela capacidade. Porque senão seria injusto para nós ele ter algo e nós não poder ter o mesmo. Aí você pode até argumentar comigo: pastor, mas tu está falando de Jesus, olha lá. Então tá, não vou falar de Jesus agora, vou falar de Estevão. Estevão, homem honesto, digno, cheio do Espírito Santo, fala em Atos, capítulo 6, lê lá. Fazia milagres, prodígios, maravilhas. O próprio Paulo tentava argumentar com ele, a Bíblia diz que ninguém podia o resistir, porque ele falava no Espírito. Estevão, estou falando agora, não estou falando de Jesus, Estevão. Quando Jesus foi pendurado na cruz, as suas últimas palavras foi: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão, quando estava sendo apedrejado por causa que estava falando de Jesus, da palavra de Deus, ele tem o mesmo tipo de sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele faz a oração dizendo assim: Pai, não impute a eles esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. O mesmo Espírito que agiu em Cristo, agiu em Estevão, e é esse mesmo Espírito que quer agir em vocês. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, que eu recebo o revestimento, vem o revestimento do alto. Pode colocar, meu querido. É como se um soldado recebesse uma patente de autoridade. Agora você tem autoridade. Vai e faça. Vai e proclame. Vá sem medo das trevas, porque você está revestido do poder de Deus. Tira, por favor, querido. Quantos de nós, eu não vou nem orar pelaquela macumbeira, vai que pega em mim. Às vezes não fala, mas que pensa, pensa. Não vou nem orar por essa vizinha, esse vizinho, ele está com a vida toda enrolada, vai que aquilo ali pula para cá. Meu Deus. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Apaga as luzes aí, querido, aí atrás, por favor. As trevas, elas só existem pela ausência de luz. Mas quando a luz chega, por favor, luz chega, as trevas são dissipadas. Quando você chega, não importa o lugar, a circunstância, as trevas têm que se retirar. Mas por favor, não vá a lugar sem estar revestido pelo Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Obrigado, querido. Pode deixar.
Eu ia fazer bagunça. Abra comigo em Lucas capítulo 11, por favor. Eu já vou para o encerramento. Lucas capítulo 11, versículo de número 1, por favor. Aqui nós temos a oração do Pai Nosso. Diz assim: de uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também Jesus ensinou os seus discípulos. Olha para mim, querida igreja. Esses discípulos que pedem para Jesus ensinar eles a orar, não é que eram homens que não sabiam orar, tá? Eles eram de raízes judaicas. O judeu desde pequenininho aprende com seus pais como fazer a oração ao Deus Jeová, ao Deus Rafá, Tisiquinu, ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos. Eles sabem das orações que Abraão fez, Jacó, Isaac, Salomão, Davi, Jeremias, Isaías. Eles sabem muito bem. Podiam ser alguns deles iletrados, podiam até não saber escrever, mas que eles não sabiam de oração é ruim. Eles sabiam de oração, mas só que o que eles percebiam é que quando Jesus orava, era uma autoridade, tinha uma diferença, que eles se aproximaram de Jesus. Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Pois também nós perdoamos, amém, igreja? Todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Mas perceba que a oração que ele começa a ensinar não termina aqui no Pai Nosso. Ele continua o ensinamento, perceba comigo. Versículo 5: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegado de viagem, procurou-me, e eu não tenho o que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhes dará tudo o que lhe tiver necessidade. O que Jesus está dizendo aqui? Eu pergunto aqui para você: qual amigo seu, independente da hora que chega na sua casa, e bater lá, dizer assim: por favor, tu pode me emprestar 3 pães para eu alimentar um amigo que chegou? Eu pergunto, qual de vocês teria a insanidade de responder aquilo que Jesus estava falando? Eu acredito que ninguém. Ninguém ia gritar lá da cama: ô Sebastião, vai embora, rapaz, estou deitado aqui com a minha mulher, com os meus filhos. Você levanta, porque é seu amigo. Mas Jesus traz aqui uma hipótese muito louca, dizendo: ainda que não se levante por não ser seu amigo, mas por causa da insistência, da importunação, vai se levantar. E ele faz essa comparação, porque agora ele vai trazer a comparação a respeito de Deus, o Pai. Perceba comigo:
Por isso, ou seja, concluindo aquilo que vocês me pediram para ensinar para vocês, eu vou concluir agora. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará no lugar uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quanto mais o Pai Celestial, que é bom, que é perfeito, que é totalmente luz, que é o Pai das luzes, aonde não há sombra e variação de tormenta, de trevas, Ele é limpo, Ele é íntegro, Ele é amor. O problema não está com Deus, está com muitos de nós que viemos à congregação, nos cultos. Nós pedimos de tudo aqui, mas não pedimos pelo enchimento do Espírito Santo. Eu sei do que estou falando, porque eu testemunho isso todo dia. Eu vejo lágrimas sendo derramadas. Senhor, eu tenho que pagar minhas dívidas, amém? E Deus ajuda. Senhor, eu quero arrumar um marido, eu quero arrumar uma mulher, eu quero ter filhos, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, amém, e o Pai atende. Mas é muito poucos que eu vejo assim: Senhor, enche-me do Teu Espírito, Senhor, enche-me, me reveste do Teu Santo Espírito, Senhor, eu estou aqui batendo, eu estou aqui insistindo, eu estou aqui clamando, eu estou me rasgando. É pouco. Aí é claro, né? É claro que vai ficar com o coração cheio de dúvida. Será que tudo isso que ele está falando pode? É claro, né? A Bíblia diz que um homem de ânimo doble não recebe nada de Deus. O que é um ânimo doble? Ora crê, ora não crê. Ora anima, aí vem uma luta, desanima. É uma gangorra, né? Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Nós não recebemos um espírito de dúvida, nós não recebemos um espírito de medo, nós recebemos um espírito de coragem, amor e equilíbrio. Uma vida equilibrada, uma vida que rompe em fé, uma vida que olha para o mundo não com os olhos naturais, mas com os olhos de Deus, e não tem medo de enfrentar as mazelas da terra, porque está revestido pelo poder do alto. Então logo eu entendo que não é na força do meu braço que eu vou, mas é na força do braço de Deus. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Não é o seu soco, não é as suas palavras, não é o palavrão, essas são armas carnais. Mas diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Coloca para nós, por favor, 1 Coríntios, 2 Coríntios 10:4. 10:4, se eu não estou enganado. 10:4, 2 Coríntios 10:4. Achou? Ali. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Se elas não são carnais, elas são o quê? Espirituais. É regra de interpretação de texto. Espirituais. Mas sim, fracas em Deus. É o que está escrito? Hã? Poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Leva, destrói
as altivez de espírito, os conselhos malignos que vieram sobre a sua mente, e se submeta ao conselho da palavra de Deus. Então a sua mente será levada cativa à obediência de Jesus Cristo, e então aquilo que Paulo escreveu em Romanos será uma realidade na sua vida. Transformai, pois, o vosso entendimento pela renovação da palavra de Deus, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso, Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Eu pergunto para você: você quer ser cheio do Espírito Santo? Já melhorou? Quero te convidar a ficar de pé, por favor. Louvor pode subir. A palavra de Deus diz: que todos perseveravam unânimes em oração. Eu quero agora, como ministro do Evangelho, te conduzir a receber aquilo que Deus tem para você. Não sou eu que tenho que convencer você de coisa nenhuma. Aliás, não é eu que convenço, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Como eu disse aqui no início, eu não sou importante, eu não sou ninguém, eu sou só uma voz. Mas a sua palavra, ela tem o poder de gerar vida em você e de te tirar aonde você está. Eu sei que a multiforma de graça de Deus vai trabalhar aqui nesse momento e nessa noite. Há pessoas que nessa noite vão nascer de novo. Há pessoas aqui que vão ser curadas, libertas. Há pessoas que serão cheias do Espírito Santo. Há pessoas que serão renovadas no batismo do Espírito Santo. E há pessoas também que inevitavelmente não receberão. Mas não porque Deus não quer. É a sua disposição. É a sua entrega. Faça valer a pena esse tempo que você veio aqui. Talvez você tenha vindo com a intenção de somente fazer um descarrego de consciência, porque é uma prática religiosa na sua família, de ir no domingo ir na igreja. Tudo bem que você possa ter entrado, alguns de vocês, com essa intenção, mas agora você tem a oportunidade de Deus dizer: não, eu vou dar tudo de mim ao Senhor. Se eu dissesse para você assim: essa água aqui, ela tem 70% de água e 30% de veneno. Quem quer tomar? Levanta a mão. Não levanta, senão nós vamos orar por você. Então tá, vamos melhorar. A água aqui, ela tem 90% de água e 10% de veneno. Alguém quer tomar? Tem 3 gotas de veneno. Quem quer tomar? Nem com uma gota de veneno ninguém quer tomar. Agora a pergunta é: por que quando você vai se entregar para Deus, você só se entrega 70%, 90%? Por que você não se lança de cabeça no Senhor? Por que você diz para o Senhor: Senhor, eu quero tudo do Senhor? Mas para você receber tudo do Senhor, você tem que dar o seu tudo. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de coração, de entrega, de obediência, de prazer na sua palavra, na sua lei, na sua graça, na sua misericórdia. Se submeter a Ele e fazer aquilo que Ele tem para você. E Ele não vai te colocar jugo, Ele não vai te colocar um peso. Ele disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é leve. Em Deus não há peso, muito antes pelo contrário, a alegria, a vida. Não fique refém do discurso do diabo aí na terra, que ficam falando para você que porque você é crente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ei, responda com inteligência. Não é que você não pode, você não quer fazer. Porque se você quisesse sair daqui e fumar um cigarro ali, você pode, você é livre.
mas você tem a mente de Cristo, então você não quer, é uma decisão. Se posiciona, querida igreja. Agora, por favor, cada um de forma individual, coloque as suas duas mãos no coração, feche os seus olhos. A Bíblia diz que eles perseveravam unânimes em oração. Então comece a orar aí no seu lugar. Comece a dizer para o Senhor: Senhor, se tudo isso que o pastor pregou, Pai, é real, eu quero para a minha vida, eu quero para o meu coração, eu quero para a minha família. Senhor, vem, Pai. Talvez você esteja passando por alguma crise de fé. Não tem problema, diga para Deus: Deus, me ajuda a crer, Deus. Me ajuda a viver com intensidade. Me ajuda a viver, Senhor meu Deus, a Tua palavra em toda a integridade, Senhor. Não ficar vacilante, não ficar duvidando, mas permanecer firme, permanecer perseverante, constante, inabalável. Ore ao Senhor. Diga ao Senhor o quanto você quer ser cheio do Espírito Santo. Não é a mim que você tem que convencer, é ao Senhor. Ele diz: bate e vai se abrir, pede e será alcançado. Bate, busca que você vai achar, porque todo aquele que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate se lhe abrir-lhe-á. Você não veio aqui para mais um entretenimento do domingo. Você veio aqui para receber vida, e não vida de homens, vida do trono da graça, vida do tipo que Deus tem, vida que te anima, vida que produz força, vida que produz vida em você, vida que te faz chorar e te faz rir, vida que te mostra que em Cristo você é mais que vencedor, vida do qual o mundo ainda não tem, mas você tem.